Você faz só o teste para mim, irmão Marcos, de clicar no link aí e acessar, por favor? Maravilha, você que chegou aqui no Facebook, vou pedir um minutinho, se você quiser pode até adiantar um pouco esse vídeo, tá? Pronto, deu certo, pode finalizar. Pronto, já deu até certo aqui, não precisa nem adiantar, nós já vamos iniciar aqui a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 da unidade 1 do nosso livro. Até brincamos na aula passada que, pela empolgação do professor, né, nós estamos estendendo até um pouco mais do que o esperado essa matéria. Tá? Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante de Paulo, que é Paulo e a ética. Como Paulo encarou a ética, como Paulo entendia e desenvolveu essa ideia de uma ética que nós chamamos de ética cristã. Nós até no desenvolvimento desse assunto, eu tomo como ponto de partida uma ideia da ética no senso comum, né? A ética comum. Até para entender o que é ética, mas o foco é a ética na ideia de Paulo, na ideia paulina e como ele desenvolveu esse assunto que nós vamos trabalhar agora. Então, em linhas gerais, a ética nos leva à seguinte reflexão: nem tudo que eu quero, eu posso. E nem tudo que eu posso, eu devo. Quando Paulo trabalha isso, gente? Quando Paulo, ele fala à igreja de Corinto dizendo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei ser levado por nenhuma dessas coisas. O que Paulo está dizendo é: a pessoa, ela tem a liberdade de escolha para tomar a decisão que ela bem entender. Porém, nem tudo ou nem todas as decisões trarão um bom benefício para essa pessoa. E aí ele diz: tudo me é lícito. Ou seja, pode fazer isso? Paulo diz: pode. Pode fazer aquilo? Paulo vai dizer: pode. Pode beber? Pode fumar? Pode roubar? Pode. Só não é lícito. Só não edifica. Em uma outra fala de Paulo, ele vai dizer assim: meus irmãos, tudo que é honesto, amável, se há algum louvor, nisso pensai. Isto é, se esta situação edifica, traz benefícios, Paulo diz: não tem problema. Tá? Então essa é a ideia de Paulo. O que é ética partindo de uma ideia comum? Nem tudo que eu quero, eu posso. Né? Por exemplo, eu quero agora, no final do ano, passar Natal na Disney. Não posso por enquanto. Por inúmeros motivos. O principal deles é tempo. É tempo. Tá? Então eu quero, mas não posso. Mas imaginemos que eu tivesse tempo, que eu pudesse. Vamos imaginar que eu pudesse. Tá? Eu devo fazer uma viagem dessa? Ou eu tenho outras prioridades? Ou eu tenho outras coisas como prioridades que estão aí na fila? Então, ética nos leva à reflexão. Ética nos leva a esse pensamento mais elaborado. Outra verdade sobre ética é que não existem pessoas sem ela. Não existe pessoa sem ética. O que existe? Existe uma pessoa com uma ética ruim, que nós chamamos de antiéticas. Então todo ser humano, ele possui ética. Porém, alguns possuem uma ética ruim.
O desafio é desenvolvermos uma boa ética. Uma ética boa, agradável. É ser uma pessoa agradável de se lidar. Que as pessoas tenham prazer de estarem juntas e perto dessa pessoa. Esse é o desafio. Tá? Então o que temos são indivíduos com uma ética boa e outros com uma ética mal. Em resumo, temos pessoas com ética e pessoas antiéticas. Tá? Paulo usa a ética em seus ensinamentos, como eu já pontuei para vocês, não citei aqui, ou se citei, me ajudem, eu citei o endereço, onde está o texto que eu falei, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Bom, o texto está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Tá? 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 12. Vamos avançando aí. Tá? Agora, propriamente dito, entrando aqui na estrutura inovadora da ética paulina. A estrutura inovadora da ética paulina. Tá? A doutrina paulina pregava que o espírito é agora o padrão ético e moral do cristão. Essa foi a pregação de Paulo, que agora o cristão é conduzido, é levado, é instruído pelo Espírito de Deus. E é Ele quem vai nos guiar a uma boa ética. Em outras palavras, um código escrito, né? Eu estou me referindo à lei, foi substituído por uma experiência espiritual, isto é, uma ação do Espírito Santo, que nos capacita a andar de maneira, como disse Paulo, digna diante da presença de Deus. Quando Paulo afirmou que o crente não está debaixo da lei, ele quis dizer que não está debaixo da lei nem como medida justificadora, muito menos como medida santificadora, mas sob a influência e orientação do Espírito Santo. Então, qual que é a ideia de Paulo? A ideia de Paulo é que agora nós devemos nos lançar em Deus e permitir que o Espírito Santo guie, leve, oriente, instrua-nos a esse caminho que nos leva à presença de Deus. O agente que trabalha é o Espírito Santo. Tranquilo? Fácil? Simples? Tem uma frase que a gente usa no direito que é mais ou menos parecida com essa de Paulo aí. Qual? Que você falou que em tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente fala que nem tudo que é legal é moral. Olha, entendeu? Olha, muito bom isso, tá? O irmão Carlos, ele trouxe aqui uma contribuição dizendo que no direito tem uma fala muito parecida com essa de Paulo, que nem tudo que é lícito, que é legal é moral. Nem tudo que é legal, isto é dentro da lei, é moral. Olha que muito forte isso. Muito forte. Isso é um fundamento. Fundamento do direito. Tá? É para pensar mesmo. É para pensar. Tá bom? Vamos lá.
Qual é o fundamento da ação ética na ideia de Paulo? Qual é o fundamento, ou poderíamos dizer, os fundamentos da ação ética na ideia de Paulo? O apóstolo Paulo refere-se à fé, à esperança e o amor como as três principais expressões cristãs, dentre as quais o amor, segundo Paulo, é a maior. Tá? Vamos para o texto, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem firmes, tá? A fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Tá? O amor, ele não é uma expressão humana. O amor é uma expressão de origem divina. O amor é cultivado em nós pelo Espírito de Deus. O amor, inclusive, transforma. O amor, nós podemos colocar aqui também que é o cumprimento da lei. Então, essas considerações precisam ficar muito claras. Porque Paulo diz que dos três, o amor é o maior. A fé, a esperança e o amor. O amor é o maior. Porque o amor é uma expressão de origem divina, não humana. Tá? Vamos avançando aí. Então, qual é o fundamento de toda ação ética? Para Paulo, é o amor. Aí a gente poderia até pensar, né? Tudo que é legal pode não ser moral. Se a pessoa ela não vai agir segundo a frieza da lei nem o rigor dela, e é lógico, dentro de uma questão legal, a pessoa não vai se deixar levar pelo sentimento. Ela vai agir dentro da legalidade. Mas se ela conseguir ter um olhar de amor, as coisas são diferentes. As coisas podem ser diferentes. Tá? Agora, falando no aspecto da vida cristã, isso é fundamental. Isso é essencial. Impreterivelmente precisamos agir pautados pelo amor. Porque, do contrário, as pessoas que nos machucam, nós não daremos mais chances a essas pessoas. As pessoas que pisam na bola com a gente, nós não daremos mais chances para essas pessoas. Agora, se você consegue se colocar no lugar do outro, e como diz Paulo, entendendo que aquele que está com uma vida mais fortalecida em Deus tem a responsabilidade de conduzir aqueles que estão mais fracos, nós vamos olhar para aquela pessoa em sua fraqueza e entender, peraí, por que a pessoa agiu assim? Ela é sempre assim? Ela sempre age desse jeito? Não, não age, então peraí, tem alguma coisa. E por mais que a pessoa nos ofenda, nos machuque e faça e fale coisas difíceis, e que a tendência natural é você deixar pra lá e cortar relacionamento, você vai entender, peraí, se ela não é assim, não age sempre assim, tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa. Né? Eu ouvi nesses vídeos de internet uma fala do Thiago Brunet. Ele conta esse testemunho, é muito conhecido dele, que ele estava no aeroporto, né, aguardando o voo, e foi lá, comprou algumas coisas. A pessoa que foi a moça que foi atender ele ali, mal educada, né, sem educação,
E ele até brinca, falou, poxa, paguei R$ 40 numa coxinha e um café pequeno para a pessoa ainda ser mal educada. E aí ele disse que naquele momento ele parou e pensou, falou, peraí, eu parei aqui porque eu estou com condições, primeiro, de viajar, de pagar R$ 40 para comer uma coxinha e tomar um cafezinho, e talvez o valor que eu paguei na minha passagem aérea seja maior do que essa pessoa ganha por mês. Aí ele falou, peraí, deixa eu acalmar, porque a tendência natural era ele falar assim, poxa, por que essa mal educação, ser mal educado desse jeito, xingar e falar com o gerente e tal? Aí ele disse que parou, pensou, e aí ela voltou lá para entregar mais alguma coisa para ele e ele disse assim para aquela moça, falou assim, olha, eu percebi que você está um pouco triste, está acontecendo alguma coisa? Está passando por algum momento difícil e tal. Aí falou que a menina começou a chorar, né? Realmente estava ali passando por uma situação muito difícil. Ele poderia ter reclamado com o gerente, sim ou não? Direito dele, é o cliente. É o cliente. Poderia ter aberto uma reclamação formal? Claro. Ter tirado uma foto, postado nas redes sociais dele, que tem milhões de seguidores, reclamando do lugar? Poderia, é direito ou não é? Mas um olhar de acolhimento e amor fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Tá? Então, qual é o fundamento de toda ação ética na ideia de Paulo? O amor. O amor. Tá bom? Vamos avançando aí. E o propósito da ética? Vamos para o propósito da ética. Tá bom? O homem bom, segundo Paulo, o homem que anda dentro de um bom caminho, o homem bom, honesto, o homem bom, justo, dentro das suas possibilidades, anda de maneira correta, o homem bom, não se tornou bom porque seguiu algum código. Mas para Paulo, este homem bom se tornou bom mediante a sua comunhão com o Espírito Santo. Então eu diria aqui que não basta lermos a Bíblia, não basta ler a Bíblia e orar. Precisamos também, e é fundamental, é necessário, que esta pessoa, ela coloque em prática aquilo que leu. E que as boas obras acompanhem a vida dela. Que ela ande em santificação diante de Deus. E faça uso daquilo que chegou na mão dela de recurso, seja natural ou espiritual. A gente pontua muito, irmão Marcos, a questão material, né? Olha, usa os recursos que Deus te deu, as condições que Deus te deu para fazer coisas boas. Mas eu coloco também aqui neste pacote as questões espirituais, os dons espirituais que Deus deu para cada um de nós. Então devemos usar tudo que Deus nos deu, né? E que isso seja uma constante, um desenvolvimento constante nas nossas vidas. Tá? Então esse é o propósito da ética. Nós nos tornamos bons não porque somos bons por si só ou porque seguimos algum código. Somos bons mediante a nossa comunhão com o Espírito Santo. E para nós, homens de Deus, né, as irmãs mulheres de Deus, não basta você apenas ler a Bíblia, mas é fundamental, é imprescindível ler e praticar. Então, qual é o propósito da ética? Nos levar a uma comunhão com Deus de tal modo
que não sejamos apenas ouvinte, mas praticantes da palavra de Deus, andando em santificação e usando todos os recursos, sejam materiais ou espirituais, que Deus nos deu. Maravilha? Muito bom esse assunto. Eu amo demais falar sobre essa questão ética na ideia de Paulo. Nós já pontuamos algumas coisas aqui, mas percebam que eu comentei agora há pouco sobre esse contraste, né, da ética paulina e a lei. Né? Porque para Paulo nós não nos tornamos bons porque seguimos a lei, e sequer estamos debaixo da lei, nem como medida redentora, nem como santificadora. Agora vamos entender um pouco melhor essa ideia de Paulo, esse contraste entre a ética paulina e a lei. Então, mediante a lei, nós temos pleno conhecimento do pecado. Lê pra gente, tá com a Bíblia aí? Tá com a Bíblia aí? Lê pra gente Romanos capítulo 3, versículo 20. Tá com a Bíblia, irmão Marcos? Abre pra gente Romanos capítulo 7, versículo 9. O Carlos lê Romanos 3, 20 e o Marcos lê Romanos 7, versículo 9. Pode ler? Pode, Romanos 3, 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Olha aí. Então, com esse texto eu explico a minha fala anterior e a atual. A lei não é prerrogativa nem santificadora, como ele leu, nem redentora. Tá? E por ela vem o pleno conhecimento do pecado. Tá? A lei, ela é capaz, ela tem o poder de reativar o pecado. Romanos capítulo 7, versículo 9. Lê pra gente. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado. Olha aí, reativou. E eu morri. Olha aí. Tá? Então, vamos caminhando aqui. Tá? Os dois grandes mandamentos do Novo Testamento consiste em amarmos a Deus de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. Deixa eu só corrigir aqui. Tá? Então, os dois grandes mandamentos declarados por Jesus é amarmos a Deus de todo o nosso coração, força e mente. O que Jesus está dizendo, o que Jesus está falando é sobre uma ideia plena, sobre a plenitude. Tudo pode ser resumido a esses dois mandamentos. Lembrando, senhores e senhoras, que Deus deu 613 leis. O decálogo, os 10 mandamentos, é o resumo dessas 613 leis. Então Deus pega o resumo do resumo em Jesus e ele declara: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a vossa força e mente. O que é isso? É a plenitude, é a completude, é a integridade, tá? É a sua força, é a sua alma, representada aqui pela mente, e é o seu coração, representa os seus sentimentos. Então você ama a Deus de maneira racional, de maneira intelectual e de maneira emocional. Olha que forte isso. Então, amarás a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa força e mente, bem como ao próximo como a nós mesmos. Paulo repetiu a essência dessa verdade. Eu vou repetir aqui.
Paulo ele pega essa mesma base declarada por Jesus, tá? A essência dessa mesma verdade ao afirmar que o amor é o cumprimento de toda a lei. Porque aquele que ama não fará qualquer coisa prejudicial. Vamos ler um outro texto? Romanos capítulo 13, versículo 10. Lê pra gente. Romanos capítulo 13, versículo 10. Paulo está em consonância com o evangelho anunciado por Jesus. 13 e 10. Isso. O amor não faz mal ao próximo. Olha aí. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha aí, gente. Forte demais. Então, qual é o fundamento da ética? É o amor. E agora nós estamos aqui construindo essa ideia, a ética paulina versus a lei. Estamos vendo aqui que Paulo ele está em conformidade com o que Jesus declarou, com a declaração feita pelo próprio Filho de Deus. E aí, gente, Cristo é um espelho espiritual para todos nós. E quando contemplamos a nossa imagem nesse espelho, vamos sendo transformados de glória em glória. Quando contemplamos nesse espelho, olhamos para Jesus, nós vamos vivendo essa transformação. Porque é impossível olhar para esse espelho e não ser confrontado, e não ser incomodado e levado a desejar um progresso em nossa vida, tendo como base esse fundamento ético de Paulo, o amor. Tá? Vamos lá, vamos avançando aqui. Então nós temos, tá aí no capítulo 3 do livro de vocês, 3.5, o objetivo da ética. Tá? O objetivo da ética. Então vamos lá. A lei, ela é, e eu já disse isso, apenas repito, inadequada tanto para a santificação quanto para a justificação. Na ideia de Paulo, o homem justificado e regenerado é aquele que porá em prática a conduta ideal. E como é possível essa conduta ideal? Colocando em prática aquilo que aprendemos da palavra de Deus. Tá? Em algum nível que agrade a Deus. Eu não estou dizendo aqui porque eu digo em algum nível, porque eu não tenho a pretensão, a prepotência, a arrogância de dizer aqui que nós temos que ser perfeitos, porque isso seria uma incoerência muito grande da minha parte. Eu não estou pregando aqui uma perfeição, uma vida sem erro. Tá? Eu estou aqui conduzindo o assunto da ética paulina, trabalhando a ideia, a origem, o porquê, o para quê, o fundamento. Tá? Então, o homem justificado não foi justificado pela lei, mas pela comunhão que ele desenvolveu com Deus através da ação direta do Espírito Santo. Essa regeneração de igual modo. Tá? E como isso é possível? Não sendo apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus. Tá? E por fim,
O homem que está em Cristo tem a lei de Cristo em seu coração. Olha aí. Por que eu coloco isso, o Cláudio? Para não dar a entender uma ideia anarquista. Eu estou dizendo que nós não estamos debaixo da lei e que ela não é capaz de nos santificar e nem regenerar. E também de nos justificar. Mas não significa que estamos isentos da lei. Nós que, conduzidos pelo Espírito Santo, chegamos em Cristo, nós temos, mediante a nossa comunhão com Ele, a lei dele, de Cristo, escrita em nossos corações. Vamos ler 2 textos? Lê pra gente, Cláudio, por favor. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 21. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 51. E aí eu vou pedir para o irmão Marcos ler pra gente Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Coríntios 9, 21. Coríntios 9, 21. 1 Coríntios. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando saiu aqui. Saiu aí do texto? Não tem problema, pode ir. Lê o Gálatas aí, depois lê Coríntios. Então, ó, a leitura agora é Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6 e 2. Voltou aqui. Voltou? Quer ler aí? Daí o Marcos já tá no jeito aqui. Ó, então calma aí, vamos só ajustar aqui. O irmão Cláudio conseguiu... Carlos. O irmão Carlos conseguiu voltar aqui no texto de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 21. Tá bom? É esse texto que nós vamos ler agora. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Olha aí. Para ganhar os que estão sem lei. Olha aí. Tá? Então, qual lei nós estamos? A lei de Cristo. Tá? Agora, lê Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha aí. O que eu acabei de falar, que é responsabilidade nossa, ó, eu estava falando do fundamento da ética. Responsabilidade nossa, que estamos mais fortalecidos, ter um olhar de amor para aqueles que estão se fortalecendo. Porque a orientação de Paulo é que carreguemos as cargas uns dos outros. Essa, segundo Paulo, é o quê? A lei de Cristo. Então não estamos vivendo um evangelho anarquista, sem leis, mas estamos debaixo da lei de Cristo. Qual o fundamento dessa lei? Amor. Amor. Quer ver? Vamos para mais um texto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Quem achar primeiro pode ler. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Olha aí. Então, como é possível cumprir e viver a lei de Cristo? Com a mente dele. Nós temos a mentalidade de Cristo, uma mente cristã. Por que isso é importante, gente? Vamos lá agora de maneira prática. Por que isso é importante? Porque para o mundo, vamos colocar assim, para o senso comum, você deve se preocupar consigo mesmo e cada um
dá conta do que precisa, né? Você estando bem, pouco importa os outros. Só que a lei de Cristo, quando nós temos a mentalidade de Cristo, nós não pensamos assim. Nós pensamos, eu estou bem, glória a Deus por isso, mas também eu quero que o meu próximo esteja. Então, no que estiver em meu alcance, eu vou fazer para que eu continue bem e o meu próximo fique bem. Essa é a mentalidade de Cristo. Tá? Deixa eu só ver aqui quanto tempo falta, porque eu não estou conseguindo acompanhar. Eu acho que eu não consigo ver quanto tempo falta. Bom. Quanto tempo? É 1 hora. 1 hora? Acho que não deu ainda. Nossa, dando 45 minutos. Começou às 7h30. Tô tranquilo então. Tá. Vamos lá. Vamos avançando aqui, tá? Então, eu concluo essa ideia da ética paulina. Tá? Concluo aqui. Tem alguma dúvida? Não, Carlos? Não? Tem alguma dúvida, Marcos? Não, tranquilo? Eu concluo aqui esse assunto sobre a ética de Paulo, tá? E nós vamos, tem uma observação aqui, deixa eu ver. E nós vamos para um outro assunto, também muito importante. Tá? Dentro das ideias e do desenvolvimento de Paulo em suas epístolas, em suas cartas. Então fechamos aqui o assunto sobre ética e nós vamos agora para o capítulo 4 da unidade 1 do nosso livro. Falar de Romanos. Falar sobre Romanos. Eu acho que no vídeo não está pegando aqui. Não está pegando. Eu ia mostrar um comentário aqui para vocês. Para vocês que estão aqui, ó, aquele comentário colorido ali. Tá vendo? Ele é todo sobre Romanos. E eu vou indicar aqui para vocês esse comentário. Tá bom? Fica aqui essa indicação. Fica aqui essa recomendação para todos vocês. Comentário do Dr. Martin Lloyd Jones, de Romanos. Tá? São 16 volumes. Ele escreveu um livro para cada capítulo de Romanos. Um comentário para cada capítulo. Tá? Cada livro dele tem, em média, de 500 a 600 folhas. Então, esse servo de Deus, ele escreveu para cada capítulo de Romanos, em média, 600 folhas. Deve ter alguma coisa boa para nós. Fica aqui essa indicação, essa recomendação para vocês. Tá? Vou indicar aqui um outro livrinho, daí vou tentar fazer isso, né? Indiquei aqui um comentário mais abrangente, robusto, do Dr. Martin Lloyd Jones. Vou indicar um outro livrinho aqui, fininho, tá? Mas muito bom sobre Romanos. Tá? Nascidos Escravos, de Martinho Lutero. Fácil achar aí na internet, tá bom? Nascidos Escravos. O qual eu tenho é uma capa verde escrito Nascidos Escravos e uma corrente quebrando, de Martinho Lutero. Mas como muda, né, com frequência as capas, então não vai muito por isso.
Também muito bom, em um livro de 60, 70 folhas, páginas, né? Muito bom também, tá? Feita essas duas recomendações, vamos iniciar aqui, capítulo 4, Romanos, a base da justificação pela fé. A base da justificação pela fé. Tá? Em Romanos, gente, nós somos colocados por Paulo face a face com todas as verdades fundamentais das Escrituras. Martinho Lutero chegou a dizer que na ausência dos 4 evangelhos, Romanos preencheria a necessidade básica de informações para a salvação, dando a ideia da amplitude e importância de Romanos para a fé cristã. Martinho Lutero, ainda falando dele, na época era professor de teologia e resolveu dar aula aos seus alunos sobre Romanos. Foi quando ele estava estudando Romanos capítulo 1, versículo 17, vamos lá? Romanos, encontra pra gente aí, capítulo 1, versículo 17, que a verdade da justificação pela fé e pela fé somente raiou em sua mente, desencadeando o que nós chamamos de reforma protestante. Romanos capítulo 1, versículo 17. Pode ler, quem achou aí pode ler. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha aí. Foi lendo este texto de Romanos 1,17 que Martinho Lutero teve o start e protagonizou o que hoje nós conhecemos como Reforma Protestante. Poderíamos falar aqui muita coisa sobre a Reforma Protestante, como ela se desenvolveu, como aconteceu lá em Wittenberg, Alemanha, quando Lutero ele cravou lá, pregou nas portas da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, depois de estudar profundamente o livro de Romanos e entender que essa justificação vem pela fé e pela fé somente, tá? Mas eu só vou pontuar um aspecto aqui da Reforma Protestante. Esse modelo de ensino, escolas, vamos colocar dessa maneira, não um modelo de ensino, mas as escolas, se deve à Reforma Protestante. Do contrário, o mundo ocidental e moderno poderia, mas com certeza demoraria muito mais tempo para começar a ter. Então, a ideia de escola acessível à população se dá diretamente como resultado da Reforma Protestante. Porque antes, quem que podia estudar? Quem que estudava? Quem tinha condições de estudar? Só o alto clero. Só a realeza. Lógico que culminou com o descobrimento da gráfica, tanto que o primeiro livro impresso foi a Bíblia. Culminou com Lutero traduzir a Bíblia para o alemão, depois para a língua inglesa e depois para inúmeros idiomas. E o primeiro livro a ser impresso na gráfica, na primeira gráfica, foi a Bíblia. Aí
popularizou a palavra de Deus. Até porque, até então, apenas as pessoas mais ricas tinham acesso à palavra de Deus. Por quê? Porque só tinha acesso a um exemplar da Bíblia quem tinha condições de pagar um copista para pegar um exemplar que já existia e copiar à mão toda a Bíblia. Então eram verdadeiras obras de arte, porque aí começou a copiar o texto, fazer desenhos nas laterais, um negócio assim fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Mas restringia muito o acesso. Por exemplo, na Igreja Romana, até pouco tempo atrás, as celebrações, as liturgias, as missas eram celebradas em latim. Né? Era celebrado em latim. Até a década de 70, aqui o irmão Marcos nos ajudando. Ainda tinha as missas celebradas em latim. Algumas. Tá? Então, um dos grandes resultados direto, tá? Imediato, do efeito dessa carta que nós estamos começando a ler, nós estamos pontuando agora a reforma protestante, resultado da reforma, muita coisa, só pontuei aqui a questão da escola acessível à população, né? O ensino acessível, né? A possibilidade das pessoas aprenderem a ler, a escrever, a se desenvolver, ter uma condição de vida melhor, por aí vai. Por quê? Porque um homem, estudando o livro de Romanos, se deparou com o capítulo 1, versículo 17, entendeu que a justificação é pela fé, e pela fé somente, que o justo vai viver pela fé, protagonizou, revolucionou o mundo religioso da sua época. Tá? Então, existem inúmeros outros homens que foram impactados profundamente. Vamos citar um outro? Um inglês chamado Wesley, John Wesley. John Wesley, estudando Romanos, também teve a sua vida transformada. Né? Foi Wesley que popularizou o que nós conhecemos hoje como escola bíblica dominical. E o John Wesley que fundou aquela igreja, é o Wesley, não? Metodista Wesleyana. Ah, tá. Wesleyana, isso mesmo. Foi ele. E foi ele quem difundiu como mecanismo de integração à sociedade. Fantástico. Fantástico. Quem fundou, quem iniciou a EBD? Um jornalista que estava de folga no final de semana e não conseguia descansar porque as crianças ficavam na rua nos finais de semana. Por quê? Porque nessa época industrial, as crianças desde muito nova ajudavam os seus pais a trabalharem nas fábricas. E aí não estudavam, final de semana ficavam para a rua. E aí ele não conseguia descansar, então ele falou, vou fazer algum trabalho com essas crianças. Começou a dar aula para elas nos finais de semana, estudando, aprendendo a ler, a escrever dentro da palavra de Deus. Começou a EBD. John Wesley pega esse movimento crescente, né, na Inglaterra e propaga para o mundo todo. Tá? Fantástico. A vida de Wesley foi também impactada estudando a Epístola de Romanos. E muitos outros que a gente poderia falar aqui. Tá? Segundo, vou citar aqui a indicação que eu fiz no início para vocês. Martin Lloyd-Jones. Tá? Ele diz que a Epístola aos Romanos teve um papel fundamental e importante, um papel crucial na história da igreja, do que qualquer outro livro da Bíblia. Agora, deixa eu só pontuar aqui, né? Toda a Bíblia é importante. Eu não estou dizendo que
o restante da Bíblia não é importante. Toda a Bíblia é importante, mas é inquestionável a influência, a atuação que a Epístola aos Romanos teve dentro da historicidade da igreja, dentro da história da igreja. Ela impactou a vida de homens que revolucionaram o seu tempo, que foram impactados de maneira poderosa por essa carta e desenvolveram um trabalho sensacional, tá? Como diz Martyn Lloyd-Jones. Algumas das coisas que foram feitas, acho que tá acabando agora, né? Só um minutinho aqui, gente. Não marca aqui pra mim, não sei porquê. Bom, vou indo aqui. Algumas das coisas que foram feitas, né, ao longo e na história da igreja por meio desse livro, nós já citamos aqui. Vou citar mais um caso aqui para vocês. Tá? De uma outra conversão aqui, de um homem que foi impactado pela carta aos Romanos e que também marcou o seu tempo. Tá? A conversão de Agostinho. Tá? Agostinho de Hipônia, Santo Agostinho, né? Cada um chama de um jeito, mas estou falando de Santo Agostinho. Olha que tremendo! Agostinho ouviu uma criança dizendo: tome este livro e leia. Ele se levantou e foi até o seu alojamento, pegou a Bíblia e abriu ela. Aleatoriamente. Pegou a Bíblia e abriu ela. E caiu no capítulo 13 de Romanos. E ele leu o capítulo 13, versículos 13 e 14, que diz assim: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ali, lendo esse texto, a verdade de Deus brilhou para Santo Agostinho e ele se converte. A conversão de Agostinho, diz muitos comentaristas, foi uma luz que raiou para a igreja naquele tempo. Agostinho foi o responsável por demolir, por destruir as heresias, por exemplo, de Pelágio, que menosprezava a divindade de Jesus. Agostinho bate de frente com ele e desconstrói. Desconstrói. Por que tudo isso aconteceu? Simplesmente porque Agostinho ele decidiu ter um contato com a Epístola aos Romanos. Tá? Vamos continuando aí. Tá? Não é segredo para ninguém de Lutero. O que eu falei aqui de Lutero, todo mundo sabe, né? A conversão de John Wesley também é muito famosa, né? Ele tendo contato. E a de Wesley é interessante porque o Wesley vê e escuta um pregador. Olha que interessante como as coisas vão se juntando. Um pregador lendo num culto, né? Uma pregação lida. Não estava nem pregando, né? Com esse entusiasmo que a gente conhece, estava lendo o prefácio, isto é, a introdução que Martinho Lutero escreveu sobre Romanos. Aquilo impactou a vida deste homem
chamado Wesley. Tá? E John Wesley, no dia 24 de março de 1738, em Londres, ele escuta esse pregador e a vida dele é transformada. Se tornou um grande evangelista. A história diz que quando Wesley pregava sobre o inferno, irmão Marcos, as pessoas subiam no banco, grudavam nas pilastras das igrejas, porque sentiam os pés pegarem fogo quando Wesley pregava sobre o fogo ardente do inferno. As pessoas gritavam desesperadas querendo Jesus. A história diz que Wesley, ele era convidado para visitar as fábricas, e na medida que ele ia andando pelos corredores das fábricas daquele tempo, as pessoas iam se jogando no chão e dizendo: eu quero Jesus, sem ele pregar. Ele prega um sermão que ficou muito conhecido na história, chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. Pecadores, depois pesquisem aí no Google. Pecadores na mão de um Deus irado. Tá? Um dos sermões, uma das mensagens mais conhecidas de Wesley. E aí, nós já detectamos a importância da Epístola aos Romanos dentro da história da igreja, do efeito que ela teve na vida de homens que marcaram o seu tempo. Poderia falar de vários outros, no livro eu dou vários outros exemplos, tá bom? Daí vocês leiam lá outros exemplos que também vai edificar bastante e enriquecer o conhecimento de vocês. Bom, agora vamos avançando aqui para a data e o local da escrita. Tá? Muito provavelmente para Harley. Tá? A carta aos Romanos foi escrita no inverno de 57 e 58. Ah, professor Tiago, foi 57 ou foi 58? A gente não tem como afirmar. Né? Bateu o martelo. Foi 57? Foi 58? Não, data eu já ensinei vocês, a gente aproxima. Então, aproximadamente entre 57 e 58, tá? Conforme aponta Haller. E a igreja em Roma? Tá? A igreja em Roma. Bom, Paulo ele sabia da importância e da influência de uma igreja forte na cidade de Roma. Ele pretendia fortalecer o trabalho. A intenção dele era estruturar aquele trabalho que já existia. Paulo não fundou a igreja em Roma. Já existia uma igreja ali em Roma. Muito provavelmente fundada por aqueles que estavam lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, que participaram ali e levaram o evangelho para Roma. Tá? Então, provavelmente, a igreja em Roma ela tem origem através desse evento descrito em Atos capítulo 2, o Pentecostes, tá? De pessoas que participaram ali e fundaram essa igreja em Roma. Paulo, sabendo da importância de ter uma igreja muito forte, fortalecida, né? Influente na cidade de Roma, ele fortalece esse trabalho, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar por aqui hoje e aí nós avançamos aí quando retornar das férias, né? Porque eu vou entrar aqui daí num assunto bem interessante, que é a degradação divina provocada pelo pecado, trabalhado por Paulo em Romanos, e depois também a justificação pela fé. Daí é um assunto que vale a pena a gente ter um tempo aqui apropriado, porque ele é o início, né? A justificação pela fé é o início para a gente falar também do plano da salvação. Aí vai entrar aquilo que o irmão Marcos comentou comigo aqui antes da aula, que ele achou interessante no livro.
o processo da salvação, né? O agorazo, o exagorazo, o lutro, que é o processo aí da salvação, a gente vai trabalhar tudo isso no retorno. Então, Deus abençoe vocês, Deus abençoe muito a sua vida, boas férias. Eu vou aqui dar os detalhes das nossas férias no grupo, tá bom? Desejo aí boas festas, um Natal abençoado para todos vocês, uma virada de ano abençoada na presença de Deus, tá? Que vocês vivam, tá? A expectativa, tudo que envolve esse tempo de festa da melhor maneira possível, em família, debaixo da bênção de Deus, e que 2024 seja um ano de grandes bênçãos e realizações para todos nós. Nós retornaremos em janeiro, como eu disse, repito, passo os detalhes no nosso grupo do WhatsApp. Forte abraço, Deus abençoe.